Você por acaso já teve alguma ideia de alguma coisa e já sentiu vontade de sair correndo e ver aquilo pronto? Calma que isso pode te dar muito problema e além de te prejudicar muito. Hoje você vai entender melhor como funciona esse processo de desenvolvimento de um projeto de design. Meu senhor amado, quem deu o nome dessa coisa, mano? Quem deu? Eu! Olha o nome disso, velho, é gigante! No mundo do design, ou quando a gente vai construir qualquer tipo de projeto, a gente precisa passar por certos tipos de etapas para que o nosso projeto tenha uma base e uma estrutura sólida. E felizmente, nesse lindo mundo criativo, existem vários tipos de ferramentas e recursos, além de métodos que podem te auxiliar a fazer um bom projeto. Só para você ter uma ideia, a gente tem o Design Thinking, o Briefing, o Mind Map, Storytelling, CBL e um monte de outros recursos. E com as minhas experiências de fazer projetos, de fazer estudos, enfim, de vida em si, eu separei algumas dicas para como você pode começar a colocar a sua ideia no papel e como você pode também começar a fazer com que essa ideia saia do papel e se torne uma coisa real. A primeira coisa de tudo para você começar um projeto é ter uma ideia. Por mais que isso pareça óbvio, tem muita gente que não sabe como começar e simplesmente se sente perdida. Então é daí que tudo começa, pelo pensamento. Tendo algum insight, a gente vê alguma coisa, pensou em alguma coisa, teve ideia de alguma coisa, quer trabalhar com algum tema, tipo educação, finanças, qualquer coisa. Pronto, esse já é o start do seu projeto. Agora, tendo a sua ideia na cabeça, a segunda coisa é anotar tudo. Nós já estamos cansados de saber que a nossa mente é um turbilhão de coisas. Sempre tá passando pensamento a toda hora e por isso que a gente não consegue fixar as ideias na nossa cabeça. Então, quando a gente tiver um insight, quando a gente ver alguma coisa e pensar em alguma coisa, anote. Anote, porque assim você não vai se esquecer e não vai ficar toda hora se martirizando para você se lembrar daquilo. Outra vantagem de você colocar as coisas no papel é que você consegue ter uma visualização melhor sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, você tá com essa ideia na cabeça, mas você não sabe direito o que você pode fazer, como você pode começar. E se você coloca simplesmente no papel essa sua ideia, você já consegue visualizar como que ela pode se tornar. Isso acontece porque quando as coisas ficam somente na nossa cabeça, a gente não consegue ver, então a gente não consegue ter uma noção real das coisas. Outra coisa que é muito importante também é a gente ter um preparo mental. Sim, a mente influencia muito quando a gente está fazendo um projeto, principalmente quando a gente se depara com um papel em branco. Isso acontece porque quando a gente se depara com uma folha em branco, a gente acha que aquilo é muito complexo. E sinceramente, o nosso cérebro, ele quer armazenar energia, ele não quer ficar gastando energia à toa. Ou seja, ele não quer ficar quebrando a cabeça por qualquer coisa. E aí que começa a vir os problemas, porque você se sente perdido, não sabe por onde começar, já quer ver aquilo perfeito, já quer ver aquilo pronto, já quer ver aquilo dando certo, quando você ainda nem colocou o A na folha. Então, sabendo disso, é muito importante você preparar a sua mente para você errar, para você não pensar demais e para você se livrar do perfeccionismo. Quando a gente fica com esse medo de errar, a gente não se permite a deixar as coisas fluírem. Coloca na sua cabeça que você está aprendendo, que você está testando e que você está fazendo, porque errar é normal, principalmente se você está fazendo e se você está começando. Outra coisa de preparo mental é você pensar demais. Gente, pensar demais não funciona, simplesmente não funciona porque a gente não faz, a gente fica travado na nossa mente. Então, simplesmente se livra dessa coisa de pensar demais. Nossa, como isso vai ficar? Nossa, será que tá perfeito? Nossa, mas isso e aquilo. Calma. Começa a fazer. E aí, sabendo disso, livre-se do perfeccionismo. Às vezes a gente tá com a ideia na cabeça, quer passar pro papel, mas quer que fique perfeito. E calma, simplesmente a perfeição não existe. Porque algo que pode ser perfeito pra mim, pode não ser perfeito pro outro. Logo, não é perfeito. Porque se fosse pra ser perfeito, deveria ser 100% perfeito pra todo mundo. E tem uma frase muito boa que feito é melhor que perfeito. E isso é verdade. Claro que a gente tem que dar o nosso melhor, mas feito é melhor que perfeito. Então, por exemplo, você quer fazer um desenho e quer que aquilo já saia uma Mona Lisa. Meu, calma, rabisque, rascunha, começa a fazer sketch, começa a colocar suas ideias no papel e simplesmente deixa o lápis fluir. Deixa o lápis fluir, deixa o lápis fluir. E sabendo disso, uma outra dica é apenas comece. Então, às vezes, você precisa escrever um texto, você precisa fazer um desenho, você precisa desenvolver um projeto de algum aplicativo.
a minha dica é você sentar e começar a fazer. Começar a simplesmente escrever qualquer palavra, falar sobre a sua experiência. Ah, o meu tema de hoje é sobre isso, isso, isso. E comece a escrever. Vai escrevendo e quando você vai ver, a sua mente parece que ela começa a trabalhar, parece que ela deixa de ver isso como algo complexo e consegue transmitir todas as coisas que estão vindo na sua cabeça diretamente para o papel. Se por acaso você começou a colocar as coisas no papel, você começou a desenvolver o que você precisa e você olha para aquilo e de repente já não vem mais nenhuma criatividade, você já não sabe mais o que fazer, você simplesmente se viu perdido, pego e falo, deixe fluir. Respira, para um pouco, toma uma água, dá uns pulinhos, vai dançar, vai ouvir uma música, mas sai um pouco desse problema. Porque muitas vezes quando a gente está fazendo esse desenvolvimento de projeto, colocando as ideias no papel, tem horas que simplesmente a nossa mente parece parar de funcionar. Isso acontece porque a gente está literalmente de cara no problema, ou seja, a gente está lidando com aquilo toda hora. E aí é claro que uma hora a nossa mente vai saturar disso e não vai conseguir mais achar nenhuma solução possível. E é aí que mora o problema. Porque ao invés da pessoa sair um pouco desse problema, refrescar um pouco a mente, começar a olhar outras coisas, ter novas ideias, ela fica só na cara do problema. Mas essas coisas que eu disse pra você não são a cereja do bolo. Quero te passar algumas dicas pra você fazer um bom projeto com uma boa estrutura. Primeiro de tudo, quebra suas ideias. Fazendo isso, você deixa de ver uma ideia perfeita que não tem nem início, nem meio, nem fim, pra começar a entender qual rumo você pode seguir para fazer com que aquela sua ideia se torne real. E é só pensar também como a mente funciona. Se ela vê algo muito complexo, algo muito grande, muito perfeito, é claro que ela não vai saber como começar a fazer aquilo, porque simplesmente ainda não existe. Então vamos supor que o seu projeto é um aplicativo. E aí você pode fragmentar da seguinte forma: o tema principal, público-alvo, referências, aplicativos semelhantes ao seu tema, cores, tipografia e além de outras coisas também que precisam para fazer um aplicativo. Mas é mais ou menos essa base para você entender qual é a melhor forma de você fragmentar as coisas e simplesmente não ver uma grande ideia ou um grande projeto e não saber nem por onde começar. Outra dica que eu te dou é colocar apenas o essencial. Isso acontece muito no mundo do design, principalmente quando você vai fazer um trabalho pela primeira vez. Acontece que às vezes a gente sente medo de desenvolver o projeto e a pessoa olhar e achar que aquilo é pouca coisa. E aí com isso, às vezes a gente acaba colocando coisas a mais desnecessárias apenas para mostrar que a gente sabe de alguma coisa. E sendo que na realidade isso não tem nada a ver com o projeto. Tipo colocar uma florzinha no background, ou uma imagem, ou algum texto a mais, ou coisas a mais meio que para preencher. E aí quando isso acontecer, é importante a gente ter na nossa mente que quanto menos, melhor. Por que quanto menos, melhor? Porque é o essencial. A gente tem que colocar apenas o essencial no projeto. Para você ter uma ideia, se liga só nesse logo. Esse foi o primeiro logo da Apple. Quando a gente olha para ele, a gente precisa de um bom tempo para entender que isso é uma árvore, que tem um cara sentado, que tem uma maçã e além disso que tá escrita Apple. Então, é bem complicado. E isso, principalmente para os iniciantes, é muito normal acontecer, porque a gente fica com vontade de colocar as coisas cada vez mais, meio que para mostrar que a gente sabe, mas na realidade, um bom designer é aquele que consegue transmitir as coisas de forma clara, precisa e tendo apenas o essencial. Por exemplo, esse foi a interface de um aplicativo que eu fiz pela primeira vez como uma freelancer em designer e não tá nem um pouco legal. Ele tá muito complexo, você leva um tempo pra saber o que você precisa fazer nesse aplicativo e isso atrapalha muito na experiência do usuário. O bom é que no meio do projeto eu entendi a cagada que eu fiz e então eu acabei refazendo. E bom, pode não ser o melhor de todos, mas você já consegue entender muito mais o que você precisa fazer e as informações já estão muito mais claras do que a interface anterior. E o mais importante de tudo, faça as coisas com base. Tem um porquê. Não faça as coisas apenas porque você quer. Acontece que muitas vezes parece que quando as pessoas estão fazendo um projeto, elas querem colocar alguma coisa simplesmente porque gostam. Ah, eu vou colocar essa cor porque eu gosto. Ah, porque eu acho que combina com aquela. Ah, eu vou colocar esse tipo de imagem porque eu acho que fica legal. Ah, eu vou colocar isso porque eu acho que melhora.
Não, isso tecnicamente está errado. Porque se você parar para pensar, a gente vai estar solucionando o problema de alguém, a dor de alguém. Então a gente não pode fazer simplesmente porque a gente acha que esse é o certo. A gente tem que fazer porque, conforme os nossos dados, conforme as nossas pesquisas, os nossos estudos, essa é a melhor forma de passar tal informação. É que nem você escolher cor, por exemplo. Você não pode escolher o azul apenas porque você gosta. Você tem que escolher o azul porque ele é calmo, porque ele traz segurança, ele traz confiança, ele traz paz e uma série de coisas. Sinceramente, eu não sei isso em relação às outras profissões, mas no mundo do design é muito importante a gente ter um contexto para as coisas. Por exemplo, o vermelho. O vermelho ele significa tanto a questão de perigo, a questão de amor, de paixão, mas a questão também de sangue, como outras coisas também que ele pode ser usado. Então é muito importante você ter esse contexto, você ter o porquê, você ter um fundamento atrás do seu projeto. Agora sim, eu acho que eu dei umas boas dicas para você começar então a tirar esse projeto do papel e fazer com que ele se torne real. E aí que vem a graça do artigo que eu desenvolvi, porque lá eu coloquei um método para você entender passo a passo, para você conseguir tirar cada vez mais essa sua ideia do papel e transformar isso em realidade, em uma coisa concreta. Então essas foram as minhas dicas, eu espero muito que você tenha gostado, que isso tenha trazido algum valor para você e que você use isso com certeza na sua vida. Então, não sei, talvez a gente se vê de novo, talvez, não sei. Bom, é isso. Tchau!